Vida, falando da série A Reforma. Hoje vamos para o capítulo 6 do livro de Neemias, quando os adversários intensificam o levante contra Neemias. Falamos já que Neemias viveu pessoalmente uma reforma interior, depois ele foi para Jerusalém e começou a reforma dentro do coração de cada um de Jerusalém, e essa reforma humana é comparada à reforma dos muros de Jerusalém. Ok? Vamos seguir então Neemias no capítulo 6. Hoje é muito legal mesmo. Eu estou de verdade empolgado para fazer a live hoje. Olha só o que fala em Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, não eram só 3, tinha um grupo, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me. Os adversários sempre enviam os seus dizeres, vamos dizer assim. Quais eram os dizeres de Sambalá e Gesem? Vem, olha o que eles falam para Neemias, vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Irmãos, é claro que a gente vai falar do restante do capítulo 6 de Neemias, mas é fundamental de início nós lembrarmos de um detalhe, se eu não me engano, do primeiro capítulo, da introdução dessa série. Se não era da introdução, era do capítulo 2. Os adversários de Neemias se levantaram antes de ele chegar em Jerusalém. Não havia uma pedra sido colocada no lugar. Neemias não havia falado com nenhum judeu. Neemias não havia feito nada. Ele estava a caminho de Jerusalém e os adversários já começaram a se levantar, já começaram a se posicionar. Qual é a intenção daqueles que se levantam contra aquele que está vivendo uma reforma pessoal? A intenção é fazer o mal. Por mais que essa intenção não seja aberta, por mais que essa intenção não seja declarada, e por mais que essa intenção não seja nem por eles conhecida, todas as pessoas que se levantam contra alguém que está vivendo uma reforma pessoal, interior, espiritual, mental, todas as pessoas só querem o mal. O que eles queriam? Eles queriam que a obra, a reforma, a reconstrução de Jerusalém parasse. Esse era o grande intento, fazer mal a Neemias para que a obra de reconstrução pare, fazer mal à pessoa para que ela desista dessa caminhada de reforma pessoal dela, de reforma espiritual dela. E quando essa pessoa desiste, quando essa reforma para, a perseguição imediatamente também acaba. É algo inacreditável para muitos. Não é nada pessoal. É assim, é bem espiritual mesmo. Enquanto a pessoa está em plena reforma, em plena reconstrução, madeira nela, pau nela, lenha nela. Colocam sobre essa pessoa diversos nomes, diversas características, diversos apelidos, colocam sobre essa pessoa diversas culpas. A hora que ela desiste, a hora que ela abre mão e essa reforma para no meio do caminho, pronto. Era tudo o que os adversários queriam. Esquecem dessa pessoa, deixam de apedrejá-la, deixam de falar dela, deixam de colocar sobre ela culpa, características, nomes. Infelizmente é assim. E Neemias chama essas pessoas de inimigos. E eu tenho um entendimento um pouco diferente, eu chamaria de adversários. Porque a palavra nos ensina que o nosso inimigo é comum, é Satanás. Ele é o acusador das nossas almas, ele é o acusador dos nossos irmãos. Então eu chamaria aqueles que se levantaram com Neemias e os que se levantam contra nós de adversários.
Ah, mas a Bíblia fala que se o inimigo te bater num lado da face, você deve dar o outro. Então é inimigo mesmo. Amém, eu respeito quem tem essa opinião. Mas eu chamaria de uma forma mais carinhosa. Adversários. Os adversários se levantaram para fazer mal contra Neemias. E esses adversários continuam se levantando para fazer mal contra quem está disposto a viver uma reforma, uma reconstrução. O que eles fazem? Olha só. Primeiro ponto. 4 vezes, diz Neemias, me enviaram o mesmo pedido, e eu lhes dei sempre a mesma resposta. 4 vezes enviaram o mesmo pedido a Neemias. Qual? Pare a obra e venha conosco até um determinado lugar. Abandone a reforma e venha conosco até tal lugar. Nós precisamos falar com você. 5 vezes, aliás, nas 4 vezes, e depois numa outra, Neemias deu a mesma resposta. Sabe qual é o ponto para nós vencermos o levante dos nossos adversários? Nós sabemos que eles querem o nosso mal. Nós sabemos que eles querem que a reforma pare. Então, o que nós devemos fazer? Sempre dar a mesma resposta. Sempre dar a mesma resposta. Neemias não ficou inventando história. Neemias não ficou inventando resposta. Não havia nele a necessidade de apresentar nada novo àqueles que se levantavam contra ele. Era sempre a mesma resposta. E qual era a resposta? Eu não vou. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou deixar de viver a reforma proposta. Deixa eu só fechar a sacada aqui, que começou a chover bem forte aqui na Zona Leste. Só um minuto. Pronto. Sacada fechada, mais silêncio, menos água, só que um calor maior também. Daqui a pouco eu começo a me incomodar com o calor e a suar. Então, Neemias sempre deu a mesma resposta. E às vezes nós lutamos para dar novas respostas, para inventar novas histórias, para, como é que eu vou dizer? Para que a gente supra a necessidade destrutiva e o sentimento dominador, maligno, que está no coração das pessoas. Às vezes nós não utilizamos a nossa capacidade criativa para algo bom, mas utilizamos a nossa capacidade criativa para dar respostas a quem não merece nenhum tipo de criação nossa. Nenhum tipo de nova resposta, nenhum tipo de novo posicionamento. A resposta era sempre a mesma. Eu não vou. Eu não vou. 4 vezes mandaram ele parar e segui-los. 4 vezes ele disse, eu não vou. Então não precisa ficar inventando resposta nova. Não precisa ficar inventando nada novo a quem não merece nem um pingo da tua criatividade. A criatividade de Neemias precisava ser imposta, ou imposta não, misericórdia, mas investida na reconstrução dos muros e na reconstrução das pessoas de Jerusalém. Não nas respostas que ele tinha que dar para os adversários. Segundo ponto, vamos continuar. Entre as gentes se ouviu, olha só, entre as gentes se ouviu fofoca, histórias. O nosso nome corre na boca dos adversários, corre nos ouvidos dos adversários. Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentai revoltar-vos. Por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Isso era verdade? Falaram 3 coisas para ele, mandaram uma carta aberta para ele. Convidaram 4 vezes, ele deu a mesma resposta. Agora mandaram uma carta aberta. Neemias, estamos sabendo qual é a tua. Você está querendo se revoltar, está querendo se rebelar, está querendo rachar o grupo.
Você está querendo ser o rei do povo, por isso que você está levantando aí os muros. Até profeta você está pagando para dizer que você é o rei. Era verdade? Não. Era tudo mentira. Tudo mentira. Então, o segundo ponto é que Neemias respondeu o seguinte: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Os nossos adversários sempre vão inventar coisas ao nosso respeito. É gostoso sofrer isso? Não. É difícil, dói, nos machuca. Você ser injustiçado, contarem mentiras ao teu respeito, é duro. Eu sou uma pessoa que amo a verdade. Nos meus erros, eu abro abertamente, porque se eu errei ou se eu acertei, há uma verdade, e a verdade precisa ser dita. E eu sempre caminhei dessa forma. Neemias não intentava ser rei. Neemias não estava levantando as muralhas para poder se revoltar. Neemias não tinha bancado nenhum profeta para falar a respeito dele. Era tudo mentira. Posso te dar uma dica de irmão? Sempre os teus adversários vão inventar mentiras ao teu respeito. Sempre vão pegar um texto fora de contexto, uma frase fora de contexto. Vão dizer que você falou, que você fez, que você não sei o que lá. O que for verdade, amém. O que for mentira, Deus vai fazer justiça. Lembra de Davi com Simei? Simei jogava pedras em Davi, no rei Davi, e inventava, falava: você é sanguinário, você se levantou contra Saul, você é isso, você é aquilo. E aí, um dos homens de Davi olhou para ele e falou: quer que eu vá lá acertar as contas com o papai? Quer que eu vá lá matar ele? E Davi falou: não. Se o que ele está falando for verdade, amém. Mas se o que ele está falando não for verdade, Deus vai fazer justiça. Então, quando nós vencemos os nossos adversários, quando nós sabemos que muitas mentiras serão inventadas ao nosso respeito, e qual que é o nosso posicionamento? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, é quem me guarda. Fique em paz. Neemias parou por causa das mentiras? Não. Neemias se revoltou por causa das mentiras? Não. Ele só falou: você está inventando isso do teu coração, porque nada disso que você está dizendo é verdade. Não era. Terceiro ponto, para a gente seguir. Porque todos eles, diz Neemias, procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Sempre os nossos adversários vão querer que as nossas mãos larguem a obra que Deus está fazendo. Sempre os nossos adversários terão prazer de saber que as nossas mãos pararam de serem colocadas na obra que Deus está fazendo. Isso é comum. E sabe o que é triste? Às vezes esses adversários estão dentro da nossa própria família. Às vezes esses adversários estão entre os nossos amigos. E pasmem, às vezes esses adversários estão dentro da igreja. Tem gente dentro da igreja que professa a mesma fé que você, que tem prazer de que você pare a reforma que Deus está fazendo na tua vida, a reconstrução, a obra que Deus está fazendo na tua vida, que você pare no meio do caminho. Incrível, não é? Mas Jesus havia avisado: eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. A palavra já havia nos alertado sobre isso, é que muitas vezes nós desprezamos. Queriam que as mãos de Neemias fossem enfraquecidas. As mãos enfraquecidas significam um poder de realização menor, um poder de oração e de fé menor. Só que o que Neemias pede? Fortalece, Senhor, as minhas mãos para essa obra.
Fortalece, Senhor, as minhas mãos para essa obra. Enquanto os adversários queriam que as mãos deles se enfraquecessem, Neemias orava e pedia: Deus, ajuda a que eu tenha forças para continuar realizando essa obra. E que o Senhor fortaleça a tua fé, a minha vida, a tua vida, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor fortaleça a tua caminhada, o teu ministério. E as mãos que estavam cansadas sejam levantadas pelo Senhor, como as mãos de Moisés eram levantadas por Arão e por Ur. E o Senhor nos dará vitória. E o último ponto. Versículo 10. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, estava preso. Boa pessoa, preso. Disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Sabe o que é incrível? Satanás usou um homem, Semaías, para falar para Neemias se esconder dentro da igreja, dentro do templo. Olha, vão te matar essa noite. Vem comigo, é melhor a gente ir lá para o meio do templo, a gente se fecha lá e lá a gente fica. Tem muita gente que se esconde de muita coisa dentro do templo. Muita gente que se esconde de muita coisa dentro da igreja. Tá fugindo do quê? De um casamento frustrado? Tá correndo do quê? De uma vida profissional destruída? Você usa a casa de Deus para se esconder do quê? Da tua realidade dura, nua, crua, de escolhas que você fez no teu passado e agora não tem coragem de encarar? Sabe qual foi a resposta de Neemias para esse adversário? E olha que Neemias foi na casa dele, eu falei, tem gente que é da família, tem gente que é amigo. O cara foi falar com ele, um profeta, Semaías era profeta. E Neemias foi à casa do profeta para buscar uma direção de Deus. E o profeta falou: se esconda no templo, vamos comigo, vão te matar essa noite. A resposta de Neemias foi: homem como eu iria para lá? Eu estava pensando nisso hoje. Ele não fala homem como eu num sentido másculo, num sentido de eu quebro todo mundo, eu sou o cara, eu dou porrada. Ele fala homem como eu num sentido de reformado. Você acha que uma pessoa como eu, reformada interiormente, reformada na fé, que estou conduzindo um povo que estava em ruínas, destruído em miséria e opróbrio, para viver uma verdadeira reforma interior, espiritual. Você acha que um homem reformado como eu se esconderia dentro do templo? Fugiria, se escondendo atrás de uma Bíblia, se escondendo atrás de uma religião? Sabe o que Neemias falou na sequência? Que aquele homem tinha sido subornado. Ele fala assim: percebi que não era Deus quem falava através dele, mas que ele havia aceitado suborno para poder profetizar contra mim. Misericórdia. Os adversários são sujos. Os adversários que o inimigo usa são sujos. Inventam mentiras. Querem que você pare. Querem que você desista. Falam. Mas não esqueça uma coisa. O nosso inimigo é Satanás. Uma pessoa reformada continua, persevera, vai além. Uma pessoa reformada esconde. Uma pessoa reformada está disposto ou disposta a viver tudo aquilo que Deus tem como propósito para a vida dele. Amém? E aí o que aconteceu? Os muros foram encerrados, terminados e as portas colocadas aos 52 dias. A obra só durou 52 dias. O que significa? Que os inimigos intentavam pará-la bem no comecinho. E Satanás é perito nisso. Satanás ele tenta parar tudo, matar tudo logo no comecinho. Veja Jesus, houve a perseguição.
Veja Moisés, houve perseguição logo que ele nasceu. Todas as pessoas que começam uma caminhada espiritual de reconstrução e de reforma, me ouçam. O diabo vai tentar fazer você parar. Vai usar pessoas que você ama, vai usar pessoas que você considera, vai usar pessoas que você admira, vai usar pessoas da tua família, vai usar amigos, vai usar pessoas que, ao falar, façam com que alguma coisa aconteça na tua mente, te fira, te machuque, tudo no intento de essa reforma parar. Mas eu profetizo que ela não vai parar, ela vai até o fim, em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira, nós encerramos a série A Reforma. Vamos falar sobre o período pós-reforma. A reforma acabou, 52 dias. O que aconteceu depois? Qual o evento mais marcante de Neemias? Eles encontraram a palavra, começaram a chorar. Neemias os exortou e disse: